Nenhum homem que tem infância atrás de si deveria esquecer-se da morte por um só minuto. Tanto mais quanto a sua espera constante não só não envenena a vida, mas lhe empresta firmeza e claridade. Essa frase de Tolstói, que inspirou o livro A Morte de Ivan Illich, nos introduz uma vida de um protagonista que vive uma vida de aparências, que não tem consciência alguma da morte. Ivan Illich vive uma vida trágica, né? Uma vida totalmente de pose, de aparências, cheio de amigos interesseiros. Ele casa com uma mulher que não ama simplesmente por conveniência. Tem todo um modus operandi de pessoas de alta classe, até que chega um ponto que Ivan Illich adoece, né? E é uma doença terminal, que não tem cura, e quando ele adoece, ele toma consciência da morte. Porque é engraçado, né? Todas as pessoas que estavam no meio de Ivan Illich, né? Esses amigos falsos, essa mulher que ele casou por conveniência, todos eles não tinham consciência da morte. Se achavam literalmente imortais. Mas não é que eles se achavam imortais, eles viviam com uma inconsciência da morte. Porque imortal aqui não há nenhum, certo? E aí quando Ivan Illich adoece, ele toma essa consciência da morte. E aí bate o desespero. Tem até um trecho que eu separei aqui, que ele fala: chorou como uma criança, quando ele se depara com a morte. Chorou a sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade do homem, a crueldade de Deus e a ausência de Deus. Então, quando ele adoece e toma consciência dessa morte, ele tem pela primeira vez o contato com essa realidade metafísica, de que talvez a vida não seja só matéria. Então ele começa a questionar: ora, se eu vivi, se existe a morte, por que eu vivi uma vida, né, apegada a bens materiais? Se eu fiz esses amigos de alta classe, que no fundo eu sabia que não gostavam de mim, se eu casei com essa mulher linda de família nobre, mesmo não gostando dela, por conveniência, por que eu fiz isso se existe a morte? Ele se questiona e, naturalmente, ele entra em desespero, porque ele vê que já é tarde demais. Então, nesse estado de desespero, ele tenta conversar com essa força maior, né? Com Deus. No livro está escrito espírito, né? Ele tenta se reconectar com o seu eu interior, digamos assim. E aí ele fala que ele só queria ter a vida dele de volta, essa vida boa e agradável. E o espírito pergunta: vida boa e agradável? E aí o espírito coloca na mente dele as lembranças da vida que ele viveu. E aí ele percebe que desde a infância até a vida atual, as coisas só foram piorando. Ele foi ficando mais apegado à matéria, mais apegado à aparência e principalmente mais apegado à vaidade. E Ivan Illich era muito vaidoso. E quando ele percebe isso, ele começa a olhar para a própria história de forma asquerosa, né? De forma que ele olhava com desprezo para a própria história, com nojo para a própria história. Então ele se arrepende. E aí ele fica procurando e debatendo com esse espírito para saber o que ele poderia fazer para consertar toda essa besteira que ele fez da vida dele. Ele fica procurando e não acha. Aí acontece que ele descobre uma coisa que ele pode fazer. E ele pede perdão. Ele se arrepende, perceba, ele se arrependeu dessa vida toda vivida de aparências, dessa vida vivida de vaidade. Ele se arrepende amargamente disso. E ele pede perdão. Ele pede perdão para os filhos, ele pede perdão para a esposa, ele pede perdão para Deus. E esse perdão liberta ele. Ele pede perdão 1 hora antes de morrer. E o Illich morre. E, de certa forma, quando a morte chega, surge uma centelha de esperança, né? Surge essa centelha de esperança. E a morte, que era tão desesperadora 1 hora antes, 1 hora atrás, agora se torna algo mais libertador, porque ele se perdoou, ele pediu perdão, ele liberou o perdão. E essa história de Ivan Illich, e com ela eu trouxe 3 reflexões para a gente fazer, para a gente questionar a nossa própria história. E a primeira reflexão, né, me vem à cabeça aquela expressão latina, memento mori, né, que significa lembra-te que és imortal. Por mais óbvio que isso pareça, o óbvio também precisa ser dito, concorda? Muitas vezes a gente vive uma vida pensando que somos imortais, esquecendo que um dia iremos para a cova. Todo medo que você tem da vida, na vida, é um medo que deriva do medo da morte.
Como se nós pudéssemos dividir entre dois espectros. A morte fica com medo e a vida fica com amor. Todo medo que você tem na sua vida deriva, de algum modo, do medo da morte. Só que, para meio que camuflar isso e esquecer que você é mortal, você dá o nome de outra coisa. E assim, quando você lembra, cara, que você é mortal, muita coisa que você considera importante se torna irrelevante. Todo conflito mesquinho, toda insegurança boba, todo interesse fútil se torna irrelevante perante a consciência da morte. Então essa é a primeira reflexão, né? Memento mori. Lembra-se que você é mortal, que você vai morrer um dia. Isso já deve provocar algum certo movimento no teu peito. Então essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é sobre o perdão, né? O arrependimento e o perdão. Perceba, Ivan Illich, no leito de sua morte, ele se arrepende dessa vida de vaidade que ele viveu, dessa vida totalmente apegada à matéria, dessa vida de aparências, em parecer ser. Ele se arrepende e a única coisa que ele pode fazer no leito de sua morte é pedir perdão. Perdão para os seus familiares, perdão para Deus, perdão para si mesmo. O perdão, de certa forma, quebrantou um pouco esse coração endurecido pela matéria de uma vida toda de vaidade, né? Então o perdão é de algum modo essa chave para a esperança de que você pode ter vivido uma vida ruim até aqui, mas a partir do momento que você pede perdão, você abre uma porta da esperança, uma porta para se dedicar mais a uma vida alta, uma porta para você ter uma vida com um olhar mais esperançoso, com atos mais caridosos, certo? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, só para finalizar aqui o vídeo, é uma pergunta, né? Você não precisa nem me responder nos comentários, faz para você mesmo. Eu recomendo até pegar um papel, uma caneta, ou escrever no notepad aí, no seu bloco de notas, no computador, no celular, que é a seguinte pergunta: em que você tem investido o seu tempo? Né? Você tem investido o seu tempo só em coisas materiais? Não que não sejam importantes, né? A gente tem uma parte de corpo, a gente tem uma parte de bicho que precisa ser saciado. Mas é só nisso que você investe seu tempo? Porque assim, coisas materiais a terra come. A pergunta que fica aqui é: o que você investe seu tempo? Existe algo em que você investe seu tempo em que a terra não come, que não se deteriora? Essa que é a coisa, essa que é a pergunta. C.S. Lewis tem uma frase que fala: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Como quem diz, olha, se você investir só em matéria, só no que você pode tocar, naturalmente isso vai se deteriorar, isso vai se perder. Então a proposta que eu te faço é para pensar: se você não investe em nada, né, em nada eterno, digamos assim, é uma proposta para você pensar em coisas eternas. O que são essas coisas eternas? São os valores altos, né? Investir na justiça, na temperança, na prudência, né? No amor, na esperança, na caridade, na fé. Esses são valores altos, são virtudes a serem cultivadas. É isso que vai ser lembrado no fim das contas, sabe? Quando você morrer, o seu nome vai permear pelas coisas boas, pelas coisas altas que você fez. E aqui eu nem estou entrando no conceito de Deus ainda, tá? Mas se você for cristão, melhor ainda, porque não só as pessoas que viveram contigo vão lembrar do teu nome pelos teus feitos, pelas tuas características boas, mas também Deus. Cada ato que você faz, Deus está presente contigo. Então, olha que maravilha, né? Essa visão que de fato deixa a vivência das pessoas ao seu redor mais leve. Essa que é a coisa. Essa que é a coisa. Isso, sim, é o contrário de uma vida vaidosa de Ivan Illich. E essa é a proposta que eu quero deixar para vocês nessas 3 reflexões que eu consegui tirar aqui dessa leitura do Tolstói, da morte de Ivan Illich. Eu espero que tenha agregado alguma coisa para vocês, tá bom? Deixa o feedback aí no vídeo, para saber o que eu posso melhorar. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço, então ainda estou meio perdido no YouTube. Acabei de criar o canal agora, né? Então conta aí o que você acha, até para qualidade técnica mesmo. Se tu achar que o vídeo ficou com um enquadramento ruim, o áudio ficou ruim, pode falar aí que eu tento melhorar na próxima. E deixa aí também seu comentário a respeito do conteúdo do vídeo, né? Vamos conversar, vamos criar essa comunidade aí pra gente evoluir junto, tá bom? Fique com Deus, um abraço.